Eu aposto que em algum momento você já parou para pensar assim, o que será que tem para comer hoje? Agora imagina não ter a certeza se você vai poder ter uma refeição. Imagina também chegar em casa depois de ter pego 2 horas de transporte público, cansado, ter ido para a faculdade, para o trabalho, enfim, e ter que ir para a beira do fogão para garantir o almoço do expediente do próximo dia. E se só de imaginar já bate aquela canseira, eu não vou nem me estender para a escala de trabalhar 6 dias e folgar um dia, e o dilema entre descansar ou preparar as marmitas da semana nesse único dia de folga, viu? Ter acesso a uma boa alimentação é um direito básico, é um direito humano, mas a gente sabe que não é bem assim que a banda toca, e para algumas pessoas o buraco é bem mais embaixo. E é por isso que hoje a gente vai conversar sobre segurança alimentar, que apesar de estar relacionada com ter acesso aos alimentos, também envolve outros aspectos igualmente importantes para a nossa qualidade de vida, como a possibilidade de consumir alimentos naturais ao invés dos industrializados, por exemplo, ou então garantir que a produção não torne a comida nociva para os consumidores. Então fica aqui com a gente que nesse episódio a gente vai desteorizar segurança alimentar. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho aqui na UFPE e vou me audiodescrever para você que está me ouvindo. Eu sou mulher de pele clara, tenho estatura mediana, nem tão alta, nem tão baixa, mais ou menos 1,54 de altura. Tenho cabelos castanhos, bem cacheadinhos, eles estão um pouco acima do pescoço, hoje ele está dividido um pouquinho para o lado. Eu uso óculos, um óculos que tem uma armação preta, um pouco redonda, que é puxadinha aqui em cima, imitando um gatinho. Eu estou usando um fone de ouvido branco, estou usando um batom rosa bem clarinho e estou usando uma blusa que ela está bem colorida hoje, bem estampada. Tem cores amarelo, verde, laranja e azul. E agora eu vou chamar para você conhecer a dupla de convidadas que vai nos ajudar a desteorizar o tema da segurança alimentar. Quem está aqui com a gente hoje é Fernanda Lima e Vanessa Sá Leal. Por favor, vamos começar com você, Vanessa. Quero te chamar para você se apresentar para a gente, por favor. Sou Vanessa, mãe de Isadora, de 4 anos, né, recifense, professora da Universidade Federal de Pernambuco, no centro do interior do estado, Centro Acadêmico de Vitória, né, um centro de interiorização da nossa universidade, e dou aula no curso de nutrição, dentro da disciplina de nutrição e saúde pública, que a gente aborda as políticas, né, de alimentação e nutrição, e a questão da promoção da segurança alimentar e nutricional. Eu tenho uma altura de 1,70 m, mais ou menos, né? Agora, nesse momento, estou com a blusa branca, com colar de pedrinhas brancas. Meu cabelo tem um tom mais castanho, estou com as mechinhas de cor caramelo. Tenho os olhos, são grandes, né? Não uso óculos, né? E uso um fone de ouvido, com fio, né? Escuta do som de vocês. Obrigada, Vanessa. Bem-vinda. Quem também está aqui com a gente é Fernanda. Bem-vinda, Fernanda, por favor. Meu nome é Fernanda, eu sou nutricionista, também sou professora, né, da UFPE, do Departamento de Nutrição, Centro de Ciências da Saúde, Campus Recife. Também sou da área de Nutrição e Saúde Pública, né, e dou aula na disciplina de Nutrição e Saúde Pública em Epidemiologia Aplicada à Nutrição. Tenho 2 bebês, né, não são tão bebês, né, uma menina, Yasmin, de 5 anos, e Rafael, de 7 anos. Então, trabalho nessa área da Nutrição e Saúde Pública, da segurança alimentar e nutricional. Então, é um tema que, desde o fim da graduação, me interessa bastante e remonta a minha escolha até pelo curso da nutrição. Eu tenho altura também mediana, 1,60 m, cabelo castanho claro, ondulado, estou com óculos, né, um óculos mescladinho, rosa com preto, um batom rosa e uma jaqueta jeans. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada por ter aceito o convite também. E antes de a gente começar o nosso papo, quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais, @Desteoriza,
Instagram, Facebook, o X, o antigo Twitter, TikTok. E também quero te convidar para você seguir a gente aí no seu tocador de podcast, onde você está nos ouvindo. Vai ter aí um botão escrito assim, seguir, perto do nome do Desteoriza. Clica nele, você passa a seguir a gente também nesse tocador. Você recebe uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo, e assim você não perde nada do que a gente está produzindo. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, tem um espaço aí também para você deixar o seu comentário, o que você achou desse episódio. E também é um espaço que você pode sugerir outros temas que você quer que a gente traga aqui para conversar no Desteoriza, tá? Então vamos começar o nosso papo. Eu quero começar pelo caminho mais óbvio, mas eu acho que é um caminho interessante e importante para a gente começar a nossa conversa de fato sobre esse tema. Embora a questão da segurança alimentar, eu falei na nossa introdução, né? Tem a ver, obviamente, com acesso ao alimento, ter alimento, ela não envolve só isso. O que é segurança alimentar? O que é que a segurança alimentar abrange? Acho que a gente pode começar essa conversa por esse caminho. Talvez a Fernanda quer começar? Bom, o conceito de segurança alimentar, né, que na verdade a gente fala segurança alimentar e nutricional, porque justamente, né, ele não envolve só a questão da fome. Se a gente for remontar, né, a história, então no Brasil a gente tem como um expoente do tema, né, digamos que a gente considera o patrono do tema Josué de Castro. Então, Josué de Castro ele trouxe a discussão da fome como um problema do âmbito científico, né, que era necessário estudar, compreender, e também social e econômico e político, né? Então, enfrentando conceitos, né, que se tinha naquela época, a fome não é um fenômeno natural que depende apenas de questões ambientais ou climáticas. Então, ela tem toda uma construção também, é um resultado, né, de escolhas humanas, né, no sentido de escolhas políticas, econômicas, de como a questão da alimentação ela vai ser produzida, ela vai ser transportada, ela vai ser disponibilizada para a população. E como a população, né, as pessoas, elas tenham acesso a esses alimentos e quais são os limitadores e facilitadores para essas pessoas terem acesso aos alimentos. Começa com a discussão da fome, mas de lá para cá, digamos, da década de 30 para cá, né, que quando Josué de Castro trouxe, colocou essa pauta para discussão, em nível nacional e depois internacional, a gente tem essa evolução, né, de conceito, de discussão, e em âmbito nacional e também internacional, a gente considera, assim, basicamente, né, como essa questão de ter acesso aos alimentos, é um conceito que, inclusive, ele está intrincado com o direito humano à alimentação adequada. Em 2010, a gente aprovou uma emenda constitucional que colocou o direito humano à alimentação dentro dos nossos direitos sociais. E isso casa com outros documentos internacionais que o Brasil já tinha assinado, né, a partir da compreensão, da evolução da compreensão dessa questão. Então, o Brasil, como se diz, né, em termos diplomáticos, é signatário, ou seja, ele assinou concordando com todos os documentos da ONU, né, de debates internacionais, entendendo que estar livre da fome, ter acesso não só aos alimentos de uma forma geral, mas ter acesso a uma alimentação que promova saúde e bem-estar é um direito humano, né? Basicamente, a segurança alimentar e nutricional é isso. Então, ela envolve o componente de ter o alimento e ter o alimento nutricionalmente, né, de forma adequada para a sua saúde e bem-estar, saudáveis dentro da minha cultura alimentar, né, dentro do que tem de disponível na nossa alimentação regional. A questão da sustentabilidade ambiental, do respeito às condições do meio ambiente, de garantir e de coexistir com o meio ambiente para que o direito à alimentação ele seja assegurado não só para a nossa geração, mas para as futuras gerações. Quer complementar, Vanessa? Fernanda traz uma completude aí do conceito de segurança alimentar, né, e eu complementaria essa questão do quanto, apesar de ser um mal, né, tão antigo, desnudado por Josué de Castro lá na década de 30, né, mas só em 2010, como a Fernanda colocou, 2010 foi ontem, minha gente, que a gente tem essa emenda constitucional na nossa Constituição, colocando a alimentação como um direito. O que é mais importante na vida da gente do que a comida?
E aí foi durante esse governo que a gente teve essa inclusão, vale ressaltar. Então, assim, a importância política do olhar voltado à temática da insegurança alimentar e nutricional, né? Tanto é que quando entra outro governo, um governo que não tem, né, esse direcionamento, extingue-se logo a questão do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho Nacional, CONSEA, que é o órgão que assessora a presidência da República as políticas e ações voltadas à promoção da segurança e ao enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional. E a outra questão é que, assim, além de tudo que a Fernanda fala, do acesso à alimentação, a gente não está falando aqui que é para todo mundo ter um carro bom, que é para todo mundo ter uma casa de luxo, não. É para todo mundo, todos terem o básico, o básico. Então, veja que o conceito de segurança alimentar é muito macro, né? Então, assim, eu acho que é isso, sabe, Laís? É um complemento ao que a Fernandinha traz, né? Da abrangência do conceito que vai além a ter acesso ou não à comida, né? E sim a todas essas necessidades, né? Esse ponto, assim, a gente não está falando aqui das pessoas terem mansões, carros de luxo, a gente está falando das pessoas terem dignidade, né? Dignidade humana, né? Tudo isso são direitos humanos. A gente tem que exigir, o mínimo, são os nossos direitos atendidos, que são direitos humanos. Eu trouxe alguns dados para caracterizar melhor aqui o que a gente está conversando. Então, um relatório da ONU sobre segurança alimentar, publicado em 2024, ou seja, ano passado, o SOF, mostra que a insegurança alimentar severa caiu 85% no Brasil em 2023. Em paralelo a isso, a ONU também aponta que o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimento no mundo. Queria que a gente conversasse sobre isso, porque isso está relacionado, né? O que a gente pode observar? Quais são as características dessa nossa realidade brasileira? O Brasil é muito grande, a gente tem características regionais, locais, mas de uma forma mais geral, como é que a gente reduziu a insegurança alimentar, o que é um ponto muito positivo, mas a gente ainda é um dos 10 países que mais desperdiçam alimento no mundo. Como é que vocês enxergam essa realidade? Aí você trouxe aí para a questão uma discussão sobre o nosso sistema alimentar. Então, o que é o sistema alimentar? O sistema alimentar é o ciclo que você vai desde a produção do alimento, né? Então, a terra para produzir, né, a semente para produzir o alimento, o que é necessário, né, para fazer uma produção de alimentos, ao ciclo de distribuição desse alimento produzido, se ele vai ser distribuído para ser consumido próximo do local de produção, se ele vai ser organizado para ser exportado e consumido do outro lado do mundo. E essa cadeia também, né, de armazenamento, distribuição, rede de venda dos alimentos, né, e aí entra atacado, varejo, as ceasas, né, até chegar ao consumidor e o consumidor poder ter acesso, poder comprar o alimento e selecionar o que ele vai consumir, que aí essa seleção também vai ter vários fatores que vão interferir e ele poder se alimentar. Ou também ele se alimentar do que ele produziu, né? Então, que pode ser um agricultor, que ele produz e consome parte do que ele produziu, né? Como pode ser a gente também dentro de casa e a gente tem uma hortinha, né? Tem um pomada, tem pés de frutas em casa, né? Ou uma horta e eu posso tirar também uma parte. Então, assim, como é que se dá toda essa logística, né? Então, o Brasil, historicamente, né? Até Vanessa estava falando, eu estava lembrando de uma figura, assim, importantíssima da nossa história da nutrição, que é o professor Malaquias Batista. E quando o CONSEA foi extinto, em 2019, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, ele fez uma fala, né, lembrando, né, que o Brasil era considerado como um dos campeões da fome no mundo. Então, Josué de Castro traz isso, e aí ele traz, porque ele vai esmiuçando todas as questões, né, de acesso e tudo. E a gente é um país, quando a gente tem as pesquisas e estudos, mostrando, né, por vários indicadores de renda, de desnutrição, que a gente tinha esse histórico de fome e a gente começou a mudar esse ciclo justamente de forma importante, né, assim, com impacto maior a partir do Fome Zero, em 2003. Em 90, né, a gente vem Betinho, Ação da Cidadania, mobilizando a sociedade e intencionando, né, os governos da época para rediscutir a questão da fome.
E até o slogan da Ação da Cidadania é a fome tem pressa, né? E aquele prato vazio, né? Então, precisamos olhar para isso e resolver isso. E aí, essa mobilização foi muito importante para voltar a ter uma discussão, né? De início mais na sociedade civil, né? E começar a tensionar os governos, né? Itamar Franco, ele incluiu um CONSEA, né? Foi o primeiro presidente que trouxe essa discussão para dentro do governo. Fernando Henrique, infelizmente, quando ele assumiu, ele tirou, não tentou colocar mais a discussão da renda, né? De enfrentamento da pobreza, não trouxe a complexidade da fome e da alimentação para essa discussão de forma mais evidente, na lógica do Estado mínimo, né? Então vamos fazer alguma coisa, mas uma coisa de uma forma mais tímida. Então, no governo dele, cria-se os primeiros programas de transferência de renda, que também vinha de uma lógica que vinha se normalizando na América Latina, imitando a Europa, Estados Unidos, a modalidade de transferência de renda, em vez de distribuir o alimento, mas ainda numa tamanho pequeno, né? Então, naquela época, a gente tinha um mapa da fome de 93, que dizia que a gente tinha 11 milhões de famílias em situação de fome, né, usando o critério da renda, $1 por dia. Então, assim, voltando para 2003, quando a gente tem o Fome Zero, mas naquele momento a gente já tinha muita gente estudando, né, entendendo como é que isso acontecia. E aí a gente tem a recriação do CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, e aí a gente deu um avanço muito importante, né? E mesmo assim não foi simples, porque de 2003 a gente foi sair do mapa da fome em 2014. Mas a gente foi avançando, foi melhorando, e aí a gente tem, em 2015, né, a Sumiteme, e aí ele começa a teto dos gastos, corte, e nessa coisa de corte de gastos, muitos programas, muitas estratégias de segurança alimentar, né, eles são cortados, assim, o orçamento fica mínimo, então praticamente o programa não existe mais, se mantém só o Bolsa Família. E aí a gente tem toda aquela crise depois Bolsonaro, que além de aumentar, ampliar os cortes sociais, né, incluindo a segurança alimentar, ele extinguiu o CONSEA. Então, assim, o conselho que ia pensar e ajudar a propor soluções, ele não existe mais. E aí vem uma pandemia sem CONSEA e sem governo com vontade de resolver alguma coisa em relação à fome e à alimentação, né? Inclusive, havia um negacionismo sobre isso, né? Então, assim, a gente voltou para o mapa da fome, a gente teve pesquisas que não foram do governo, né? A gente teve que fazer pesquisa por fora da estrutura governamental, que era o IBGE, que fazia esse acompanhamento. E aí a gente mostra, né? E a própria pesquisa da FAO confirma o que a gente viu em dados nacionais, que o Brasil voltou para o mapa da fome. A gente teve um retrocesso tão grande que em 2022, 21, 22, a fome era maior do que o que a gente tinha de dado de 2004, quando a gente foi medir pela primeira vez com a escala de insegurança alimentar. E aí a gente volta meio que, em termos de acesso aos alimentos, à década de 90. Em termos de estado nutricional, não, porque a gente, paralelo a isso, faz décadas, desde os anos 90, que a gente passa por um processo de transição nutricional, de chegada dos alimentos ultraprocessados, industrializados em larga escala, e aí a alimentação da população ampliou o acesso a alimentos hipercalóricos, não saudáveis, e isso fez com que a população, a gente passasse por uma situação, a gente tem aumentado, né, a questão do sobrepeso e obesidade na população, e essa é outra questão de saúde pública, mas a pessoa está acima do peso, né, e a gente já tem vários estudos sobre isso, não quer dizer que ela não está passando fome, né? Então, o indicador de fome é outro, né, o acesso aos alimentos, e por até questões fisiológicas, a pessoa pode estar com sobrepeso ou com obesidade e passando fome. Paralelo a isso, a questão do desperdício de alimentos, né? Então, por que o desperdício? Também o Brasil não é de agora, o Brasil é um grande produtor de alimentos e exportador de alimentos. Então, nessa cadeia de produção, né, e distribuição de alimentos, se perde alimento na produção, se perde alimentos nas estradas, e o consumo, né? Então, no consumo, a gente acaba também tendo o desperdício de alimentos. Então, assim, é um desafio duplo, né? A gente enfrentar, promover o acesso da população a alimentos em quantidade e qualidade adequada e, ao mesmo tempo, trabalhar em todas as etapas do sistema alimentar para que se reduza o desperdício de alimentos. Então, é uma equação, assim, complexa, mas que é necessário ser feito e tem estratégias para ir melhorando isso. Como a gente vem conversando aqui ao longo desse nosso papo, a segurança alimentar e nutricional, ela vai além do acesso a alimentos, né? Envolve diversas outras questões, como a gente vem colocando aqui, né? E por isso, no Conta a Tua História de hoje, que é o nosso quadro aqui do Deshistoriza,
Se você já conhece, sabe do que eu estou falando, mas se você não conhece o Distoriza, eu vou te contar agora. É um espaço onde a gente convida pessoas para contarem histórias sobre o tema que a gente está conversando. Hoje a gente vai saber um pouquinho da história de Aline Cavalcante, ela que é designer, servidora aqui da UFPE, uma pessoa que é ex-obesa, fez uma cirurgia bariátrica, e falar hoje da realidade dela, que se pauta principalmente na busca por uma alimentação nutricionalmente ok, para que possa alimentá-la de fato de forma saudável em termos nutricionais. Vamos ouvir um pouquinho da história dela. Conta a tua história. Olá, eu sou a Aline Cavalcante, sou servidora da Universidade Federal de Pernambuco e vim compartilhar um pouquinho da minha história como ex-obesa, né? Eu sempre fui uma pessoa gorda, a obesidade chegou um pouco depois e há 13 anos atrás eu me submeti a uma cirurgia bariátrica, né? Eu acabei perdendo muito peso, foi uma perda de peso bem importante, cerca de 55 quilos mais ou menos, e isso impactou totalmente a minha vida, né? A gente, quando olha para trás e pensa em relação ao que me fez ter esse ganho de peso importante a ponto de ter que passar por uma cirurgia, eu vejo que não era tanto uma falta de acesso a uma alimentação de qualidade, isso era mais ligado a uma falta de informação, de fato. Então, a segurança alimentar e nutricional veio junto com essa perda de peso proporcionada pela cirurgia bariátrica, porque foi quando eu comecei a pensar melhor sobre as coisas que eu como e a minha relação com os alimentos, né? A gente que submete a essa cirurgia, a gente passa a comer muito menos, o nosso estômago é reduzido a 30% da capacidade. Então é importante adquirir essa consciência de que o pouquinho que a gente consegue comer tem que ser algo de qualidade. Então eu acho de suma importância trazer a questão da segurança alimentar e nutricional para o debate, principalmente para essas novas gerações, para que vão criando essa consciência de que tudo que a gente come é de extrema importância e que tem que ser pensado com carinho, né? A gente tem que nutrir o nosso corpo, de fato, com coisas que sejam importantes para ele, para o nosso corpo, para a nossa saúde. Então, eu acabei atentando para isso um pouco tarde, mas a cirurgia bariátrica, de fato, foi um divisor de águas para mim e que me fez pensar melhor sobre as coisas que eu comia e me direcionou para o caminho de uma alimentação muito mais saudável e muito mais segura, né? Então é isso, gente. Obrigada. A gente está falando aqui desses hábitos alimentares, né? A gente ouviu um pouco aí dos hábitos alimentares de Aline Cavalcante no nosso Conta a Tua História. E a gente falou lá no começo que existe que na verdade foi um hábito que acabou se tornando uma imposição, muitas vezes, pela realidade social da nossa jornada de trabalho, das pessoas não terem tempo, muitas vezes também não terem acesso, e de que em alguns momentos a gente sabe que alguns alimentos custam um pouco mais caro, às vezes, do que produtos industrializados. A gente falou um pouquinho dessa questão dos alimentos ultraprocessados anteriormente. Eu quero retomar agora, né, que o consumo desses alimentos industrializados, que muitas vezes são baixos em nutrientes, mas mesmo assim o consumo é grande, já que comidas naturais, digamos assim, um pouco mais caras, ou esses alimentos costumam ser mais práticos de manusear, enfim, de consumir no nosso dia a dia. Quais são as consequências, Vanessa, queria te ouvir, quais são as possíveis consequências para a nossa saúde e para a nossa segurança alimentar de ter uma alimentação repleta de alimentos ultraprocessados? É muito triste, assim, né, porque o que a gente vê é que dentro do grupo de pessoas, né, que vivem em segurança alimentar e nutricional, a gente não tem escolha. Os preços desses alimentos, eles têm sido mais em conta. No entorno dessas pessoas, quando a gente faz estudos sobre ambiente alimentar, a Fernandinha falou a coisa do sistema alimentar, então dentro do sistema alimentar, que envolve toda essa questão, desde tá ali o ambiente é o local onde são comercializados esses alimentos, o quão próximo da sua casa é comercializado esse tipo de produto comestível, né, que a gente até costuma às vezes falar que não é alimento, né, é um produto que se come. E aí, o que a gente tem percebido é que as pessoas mais carentes, elas consomem mais ultraprocessados, né, por conta da praticidade, como você fala, né, uma mulher que ela trabalha o dia inteiro, que ela precisa chegar em casa, cuidar da família, providenciar a alimentação para o dia seguinte, é muito mais prático para ela, logicamente, assim, aqueles macarrões instantâneos, eles são presença constante na despensa das famílias, né, questão de preço, questão de praticidade e a questão do sabor, né, quando bota-se o tempero, aquele sal,
com aquele sabor, né, característico, aquilo atrai, né, de uma forma o paladar. As crianças, desde cedo, elas já estão habituadas a fazer o consumo desse tipo de alimento, né, e tantos outros, né, os biscoitos recheados, as salsichas, enfim. Mas as pessoas que vivem em insegurança alimentar grave, elas não têm acesso, elas querem ter acesso aos ultraprocessados. Você acredita? Tem pesquisas que mostram que, assim, eu queria poder comprar o biscoito recheado para meu filho, eu queria poder comprar o macarrão instantâneo, mas a situação da insegurança é tão ruim que a pessoa não tem nada. Quando ela pode, ela compra alguma verdura para tempero, aquela coisa básica ainda está ali dentro da alimentação que ela consegue fazer para, né, o mínimo de refeição ao dia. Mas, voltando para a questão dos ultraprocessados, então, quando a situação de insegurança sai do grave para o moderado e leve ali, os ultraprocessados eles vão aparecendo mais, né? E aí a gente está totalmente relacionado a casos de câncer, né? Obesidade, desde a infância, adolescência e adulta. Então, as doenças cardiovasculares, todas as consequências, né? Diabetes, hipertensão, para o consumo desses alimentos que são, né, excessivos em açúcar e sódio, principalmente, não estou falando nem dos corantes, que tem a questão né, de serem cancerígenos, mas corantes, acidulantes, né, conservantes. E aí, a questão desse consumo, né, e esse aumento desse risco desses agravos, está totalmente relacionado à questão socioeconômica também. Então, é muito injusto, né, eu acho que a gente tem que estar sempre pautando para a questão política mesmo, está trabalhando para a questão da taxação, taxar esses alimentos, eles não podem ficar sem imposto. A gente fez um estudo agora no nosso grupo, que as pessoas que têm insegurança alimentar, elas consomem, quando elas podem, elas consomem frutas, legumes e verduras, mas o consumo, da forma como elas consomem, são aqueles com a qualidade mais inferior, porque elas compram em barraquinha, né, em comércio de rua, que é o preço é mais em conta. Né? Mas é lógico que infinitamente a quantidade é muito menor do que se é preconizado. Tem um Atlas da Situação Alimentar Nacional de Pernambuco, volume 2, que ele traz esse consumo de biscoito recheado, de refrigerante, de salgadinhos, por cidade do interior do estado, desde Recife, adentrando pelo interior do estado de Pernambuco, utilizando o nosso sistema de vigilância alimentar e nutricional, que é o SISVAN. Então, assim, fizemos um compilado, né, o grupo fez um compilado, trouxe essa publicação, foi em 2022, nós os dados de 2019. Então, assim, a gente trouxe esse apanhado, que às vezes fica as informações tão dispersas, né, então a gente conseguiu trazer a realidade de Pernambuco dentro dessas duas publicações. Mas eu acho que a questão do estudo sobre o ambiente também é outra coisa importante, sabe, Laís? Porque é você garantir que as pessoas tenham próximas a opção da compra, né? Então, além delas ser mais prático, ser mais palatável, elas não têm essa orientação. E ainda tem a questão, assim, o que é que tem acontecido? As mulheres, dentro dessa condição, elas têm apresentado muito mais excesso de peso, sobrepeso e obesidade. Eu estou falando das mulheres, mas a gente sabe que adolescente, criança também, mas eu chamo a atenção das mulheres, que são elas que fazem comida, em sustentar a casa, muitas vezes com essa questão da responsabilidade enquanto mãe solo, e tem a cobrança, né, da questão de estética, e elas precisam ter saúde para garantir tudo isso. Então, a gente é muito preocupante ver a situação dessas mulheres que gerem as famílias, né, com alimentação inadequada, com a situação do trabalho excessiva, né, com toda essa responsabilidade de não poder comer direito. Então, mais uma questão é isso, assim, tudo depende, mais uma vez, de política, né, de vontade política, que queira garantir que próximo às pessoas, as pessoas tenham escolhas adequadas e saudáveis. Você falou aí do impacto do ambiente, né? Quando a gente fala ambiente, não é só o ambiente que está no qual a gente está inserido, mas as nossas rotinas do dia a dia, as questões sociais, políticas, econômicas, enfim. Aí eu tenho um dado aqui de uma pesquisa chamada Intersecções de Gênero e Raça e Cor em Insegurança Alimentar nos domicílios nas diferentes regiões do Brasil, que foi publicada pelo Instituto de Nutrição Josué de Castro em 2022, e eu trouxe alguns dados aqui para a gente conversar, pensar essa segurança alimentar a partir dessas perspectivas sociais também que a gente está conversando. Essa pesquisa apontou que algumas regiões existem essas diferenças, né, de segurança e insegurança alimentar a partir das regiões do Brasil. E essa pesquisa diz que a maior quantidade de casas, de domicílios, onde residem pessoas com insegurança alimentar, está no Norte e Nordeste, e que nessa mesma pesquisa, né, um outro dado é que em todas as regiões, todas as 5 regiões brasileiras, a quantidade de domicílios que são chefiados por pessoas negras
em situação de insegurança alimentar é maior do que os domicílios chefiados por pessoas que se autodeclaram brancas. Então, a gente tem um recorte de classe, a gente tem um recorte de raça, que é importante a gente pensar quando a gente fala de pessoas mais vulneráveis que estão em insegurança alimentar, né? Quando a gente faz um recorte de gênero, essa perspectiva é ainda mais agravante, né? As famílias que são chefiadas por mulheres negras estão ainda mais distantes da realidade da segurança alimentar do que as famílias que são chefiadas por homens negros, por exemplo, né? Então, se a gente a gente vai afunilando o problema e ele vai se tornando cada vez mais grave. Como é que vocês enxergam isso? Por que isso acontece, Vanessa? Eu acho que é uma coisa muito histórica, né? A gente tem uma dívida grande com essa questão racial e eu estava vendo outro dia, né, uma reportagem que a gente precisa direcionar, ainda é ínfimo o que a gente direciona para a questão de cotas raciais e para a questão de equalizar os direitos das pessoas de cor preta e parda. Por mais que se tente, né, inclusive foi uma entrevista com o Fernando Haddad ontem, outra entrevista que eu estava vendo, né, dele falando assim, como mudou o perfil das universidades, né, do tempo que ele entrou, por exemplo, que não tinha, a gente não via alunos, estudantes, né, cor preta, jamais via isso nas universidades públicas, né, não tinha. Então, isso é um processo que requer tempo, que talvez a gente não consiga ver, logicamente, muita coisa do que a gente espera, a gente não consiga ver, mas que se a coisa acontece com o tempo, a gente consegue que nossas próximas gerações tenham um benefício, né? Então, assim, acho que é questão realmente de vontade política, direcionamento de políticas públicas voltadas à população, às populações marginalizadas, inclusive comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhas, né? Elas precisam dessa atenção. E, assim, a questão do gênero, a questão de ser mulher, em qualquer uma dessas populações, também precisa desse olhar. A gente estava com um estudo agora também, com 2 grupos, né, voltados à insegurança alimentar, que é a população de pessoas com HIV, AIDS, né, e insegurança alimentar, a prevalência elevada nesse grupo de insegurança alimentar, e de entregadores de aplicativo. São condições degradantes de trabalho, né, onde a sua maioria são pessoas, né, de cor preta, né, que trabalham, muitas vezes não tem nenhuma moto, eles alugam uma bicicleta para trabalhar, trabalham horas e horas por dia, né, sem nenhuma condição, né, de trabalho, nenhum direito trabalhista, ou seja, caiu da bicicleta, se acidentou, vai para o hospital e fica no outro dia sem nada, sem direitos, como essas pessoas às vezes se deixaram enganar, né, achando que não é assim que é certo, eu não quero ter obrigação com ninguém, né, eu quero ser livre para trabalhar, mas a gente sabe todas as sequelas dentro desse contexto, e aí, assim, dentro dessa pesquisa, a gente está querendo trazer essa realidade, né, para que haja mais visibilidade, né, e que essas pessoas possam vir a ter direitos. Então, assim, os direitos desses indivíduos, eles precisam ganhar visibilidade, as pessoas que não estão nessa condição precisam entender que é preciso que a população, ela tenha que ter o básico, tem que ter o mínimo, para que a gente consiga reduzir essa desigualdade de gênero, raça, desigualdade social, e que a gente possa ser um país economicamente, né, mais desenvolvido. Esse assunto que a gente está conversando, essa perspectiva é muito importante, Vanessa, de olhar isso, né, com esse olhar que a gente vem conversando de gênero, raça e classe. Eu queria retomar uma outra questão que a gente falou lá no comecinho, que Fernanda falou, que eu acho que é importante também para a gente pensar, que muito se fala sobre aumento de preços dos alimentos, etc. e tal. Para além de questões sociais, políticas e econômicas, tem uma questão que é importante para a gente pensar, também a segurança alimentar, que é a questão dessa relação com o meio ambiente, né? Você pontuou isso lá no começo, Fernanda, eu queria trazer um pouco agora para essa nossa discussão, essas questões relacionadas a essas mudanças climáticas e a degradação do meio ambiente, e como isso impacta na segurança ou na insegurança alimentar que a gente vem conversando aqui. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Laís, esse realmente é um desafio enorme, né? Porque essa crise climática que a gente enfrenta, né? Que aí tem também os negacionistas da crise climática, né? Mas o que é a crise climática? São eventos, né? Desastres naturais, secas, cheias, incêndios, né? Que sempre ocorreram na história da humanidade, mas só que com mais frequência, então com uma frequência anormal em relação ao que era observado antes,
e até alterando climas de uma forma, assim, super importante, e a gente com risco de, né, ter perdas de ambientes naturais bem importantes. Então, assim, tem uma pesquisadora aqui de Pernambuco, Francis, que é do IPA, que é nosso Instituto de Pesquisa Agropecuária, e ela traz uns dados, assim, sobre o país e sobre o Nordeste, e, assim, a gente, no caminho que a gente está, em algumas décadas, o semiárido está tendendo a virar um deserto daqui a algumas décadas. Então, quando vira deserto, não produz nada. E a gente já tem algumas áreas de desertificação no estado de Pernambuco. Então, isso é um desafio também para a segurança alimentar. E em outras regiões do Brasil, que a gente viu na região norte, né, que vem acontecendo. Então, a alteração dos biomas, né, e aí, infelizmente, essas alterações de bioma, ela vem por ação humana, muito intensificada a partir da década de 50, 60, né, que a gente começou, que se chamou de Revolução Verde. Então, essa Revolução Verde foi a modificação da forma de produzir alimentos, e aí estabeleceu-se um pacote para otimizar a produção de alimentos, né, e aumentar essa produtividade de alguns itens alimentares e facilitar o comércio internacional de alimentos. Isso envolvia monocultura, né, então estabelecer áreas de monocultura, e aí no Brasil a gente já tinha um histórico de latifúndio, então nosso processo de estruturação agrária, né, desde a colonização foi de latifúndio, então a gente já tinha essas áreas grandes que favoreciam a monocultura, então isso passou-se a ser vendido como solução para ser colocado no mundo todo, então há grandes áreas de monocultura, grandes áreas de cultivos de alguns itens, né, agrícolas que eram considerados mais importantes, aí vem a soja, milho, arroz, né, então alguns grãos, e aí isso implica em destruição daquela vegetação natural, então você tem né, o que a gente viu muito no Cerrado, né, para a plantação de soja e gado, a gente tem pouca área natural no Cerrado, né, comparativamente a 50, 70 anos atrás, né? E na Amazônia também. Então, a Amazônia era a última fronteira agrícola do país e, assim, nas últimas décadas, né, desde a construção da Transamazônica, né, vem se estabelecendo um desmatamento daquelas áreas, uma modificação daquele ambiente. Então, isso começou a ter uma pressão ali, conflitos agrários, né, com grilagem de terra, tudo, muito a partir da Transamazônica, e aí você vê essa alteração, né, dos biomas naturais, então interfere no ciclo de chuva, interfere no ciclo de seca, e aí a gente está vendo esses fenômenos de se criar desertos dentro da floresta amazônica, desertos em outras áreas do país, aí a gente perde o que a gente chama de biodiversidade, e essa biodiversidade ela é importante para ter a manutenção de vegetação para as futuras gerações, manutenção do clima para futuras gerações e da diversidade alimentar. A agricultura ela cresceu, mas nessa coisa do agronegócio, né, de destruição de meio ambiente para produção em larga escala de alguns itens alimentares, né, e exportação. Isso tem impacto. O uso de trator, de agrotóxico, redução da mão de obra humana e mecanização maior do campo, tecnologia, né? Então, essa mudança toda, ela, por um lado, aumenta a produtividade daqueles itens e dá um lucro enorme para quem, né, trabalha com isso, mas, por outro lado, ela vai destruindo o solo que aquilo é plantado. Então, por isso que também tem que ter aumento, eles vão expandindo a fronteira agrícola, porque a partir do momento que vai usando, também vai danificando aquele solo, da forma que é usado, de uma forma intensiva, muito com agrotóxico, com destruição de vegetação nativa. Então, a gente defende, né, dentro da pauta da segurança alimentar e nutricional, a gente defende a transição agroecológica, né, que é para tentar ir caminhar para aumentar as áreas que existem agricultores, a agricultura numa perspectiva mais agroecológica, mas que isso se expanda, né? Então, áreas com uma diversidade maior de produção de alimentos, respeitando a vegetação natural, tem caminhos de agrofloresta, onde você poder plantar alimentos dentro de florestas. Então, tentar caminhar para essa linha de produção de alimentos, que ela seja menos danosa, aliás, que não seja danosa ao meio ambiente, a gente resgate as áreas que já foram destruídas, então tenha um resgate, a gente tem que cuidar do clima, porque os rios dependem disso, né? Então, aquela seca lá na Amazônia, a região amazônica, não foi do acaso, é essa alteração climática toda. E isso impacta, né? Impacta tudo, impacta a produção e impacta a oferta de alimentos. E aí, diante toda essa complexidade que a gente vem conversando, eu sei que eu vou fazer uma pergunta difícil. A gente está se encaminhando para o final, mas eu queria que a gente
chegasse também a pensar um pouco. Talvez não tenha uma resposta fechada, mas eu acho que tem caminhos para a gente pensar a resposta dessa pergunta, que é a seguinte, Vanessa. Como é que você enxerga possíveis caminhos para que a gente consiga chegar mais perto de uma segurança alimentar? Tanto de forma individual, que é que eu, você, quem está nos ouvindo, enfim, cada pessoa aqui pode fazer para pensar na própria segurança alimentar, né, de forma individual, quanto de forma coletiva. É complexo, mas ele é multifatorial, né? Então, acho que por ser multifatorial se torna complexo, né? Então, eu acho que do ponto de vista individual, quando eu penso assim, enquanto até profissional, dentro da academia, né? Às vezes a gente, meu Deus, assim, a gente trabalha com isso e não consegue. É um trabalho de formiga, né? Você aqui, você está enxugando o gelo, porque tem uma indústria maior, tem um desserviço que se faz por aí afora, né? Para que as pessoas não comam adequadamente. Mas aí eu acho que, enquanto indivíduo, e também, né, sendo uma formadora, é você tentar procurar consumir, à medida do possível, lógico, dentro da sua realidade, você procurar mercados públicos, feiras livres, falando de nível individual, dentro da sua condição, também financeira, tá? Não estou falando para você não usar as grandes redes de supermercado, mas você tentar trabalhar com um pequeno produtor, se você tem aquele feirante que você já conhece, que você pode estar comprando a ele, que ele mora mais próximo, que ele trabalha, está ali dispondo, mais próximo à sua casa, que você consegue ir até lá. Outras vezes faz entregas, né? Essas pessoas que já trabalham com o sistema de entrega. Estou falando dentro da nossa condição aqui, as pessoas que têm menos condição socioeconômica, mas que se mora perto, em geral em centros urbanos, até nas periferias, a gente tem um comércio local mais aglomerado, né? Então, as pessoas conseguirem procurar esses locais, esses produtores, para fazer a compra da sua alimentação ali. O que é que a gente percebe, o que é que tem acontecido a tendência, né? Essas grandes redes de supermercado, que vendem tudo, facilita a vida, querendo ou não, das pessoas, né? Ela vai uma vez no supermercado e compra tudo de uma vez. Então, se a gente puder tentar, né, dividir isso, semanalmente conseguir fazer uma feira, a feira das frutas, verduras, legumes, das carnes, em outros locais que você saiba de onde vem, quem está vendendo, que seja que a gente fala de circuito curto, né, que vem de um lugar mais próximo. Então, você está trabalhando com a questão da sustentabilidade, garantindo a venda da produção do pequeno produtor, né, e saber de onde vem a comida que você está consumindo e que de uma forma ou de outra muito mais natural. Então, assim, acho que a gente tem uns projetos na universidade de trazer o produtor, trazer pequenas feirinhas para dentro da universidade, da instituição, você já deve ter visto, né, em alguns centros. Então, os alunos, eles começam a visualizar. Então, a gente tinha lá no CAV também, uma pequena banquinha de uma produtora de municipal lá de Vitória de Santo Antão, e um aluno comprava um pé de alface, o outro comprava abacaxi, o outro comprava macaxeira, e alguns garantiam o jantar daquela semana, que eles moram, né, muitos moram em outras cidades e passam a semana na cidade da instituição, né, em Vitória. Então, assim, são pequenos passos para a gente ir mudando, né, a conformação do pensamento tão, assim, arraigado ainda, que começasse a instituir da alimentação não saudável. E do ponto de vista macro, essa questão dos programas que a gente já tem, né, a gente tem o programa de alimentação escolar nas escolas públicas, assim, que é tão grandioso. Nosso programa, ele é exemplo mundialmente, né, porque, assim, se tem um nutricionista que trabalha dentro de um cardápio calculado, dentro das necessidades nutricionais das crianças, respeitando os hábitos regionais, e, assim, houve uma mudança agora recente, também agora no governo Lula, com 10%, só o máximo de 10% de alimentos ultraprocessados e processados, ele pode estar dentro da alimentação escolar. Ou seja, assim, a gente dentro da rede pública, para o povo, a gente está conseguindo esse tipo de ação que garante melhora nas condições de alimentação da população. E uma criança que ela está o dia todo na escola, que ela tem esse acesso, obviamente que está formando um hábito dela para casa também. Então, acho que a questão do entorno, mais uma vez, eu trago o ambiente, né, a importância do ambiente com opções saudáveis, né, o preço, lógico, as pessoas precisam ter preço para elas conseguirem comprar. A educação, acho que as escolas particulares, principalmente, também, né, abarcarem essa questão da alimentação saudável dentro do ambiente escolar, a questão de não ter no entorno, né, aquela venda de ultraprocessados, as banquinhas, as barraquinhas, né, com esse tipo de alimento. Então, assim, são as estratégias mesmo que a gente tem dentro, seja estratégias dentro da nossa sociedade civil, enquanto estratégias políticas mesmo, né, para que as pessoas elas comecem a entender, né, o que é a alimentação saudável, desde aquelas que não sabem, né, que elas possam ter esse acesso minimamente, né, não é aquela coisa utópica de que você não vai consumir nada de processado,
a gente tem um processo, né, para que a gente consiga chegar. Estratégias importantes essas que você trouxe para nossa conversa. Antes da gente seguir, eu quero só puxar um gancho aqui. A gente está conversando sobre assuntos que incidem, né, que estão relacionados com segurança alimentar, e eu listei 3 aqui. A gente falou de alimento saudável, né, então a gente fala de alguma maneira também de agrotóxicos, e a gente fala sobre agricultura familiar. A gente trouxe nessa conversa, e aí eu quero lembrar você que está nos ouvindo que a gente tem episódios aqui no Desteoriza sobre agrotóxico, tem um episódio sobre agricultura familiar, a gente falou sobre alimentação com direito humano, alimentação saudável com direito humano, a gente tem um episódio sobre direitos humanos aqui no Desteoriza, tá? Só para puxar esse gancho. E agora chegou a hora do nosso quadro Pegando o Bigu, onde a gente abre espaço para conhecer alguma atividade de ensino, pesquisa ou extensão que esteja sendo desenvolvida aqui na UFPE ou por alguém ligado à UFPE que esteja relacionado ao tema que a gente está conversando. E nesse episódio de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o grupo de pesquisa sobre nutrição e saúde pública. Quem conta para a gente é a professora Natália Souza, do Centro Acadêmico de Vitória. Vamos conhecer. Pegando o bigu, meu irmão. Eu sou Natália, professora do Centro Acadêmico de Vitória, vinculada ao grupo de pesquisa Nutrição e Saúde Pública, que está cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e vinculado ao Departamento de Nutrição da Universidade Federal de Pernambuco, contando também com a colaboração de pesquisadores, professores do Centro Acadêmico de Vitória. Esse grupo de pesquisa, né, ele vem sendo liderado, né, pelo professor Alcides Diniz, mas também pelo professor Malaquias Batista Filho, Pedro Israel Cabral de Lira, que tem um histórico compromisso de mapear e de entender as relações de desigualdade social, alimentação, nutrição e saúde dentro do Estado. Uma pesquisa marcante para a equipe é a Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição, também conhecida como PESNE, que aconteceu pela primeira vez em 1997, na sua segunda edição em 2005-2006 e na terceira em 2015-16. A primeira e a segunda edição resultaram em livros, né, com os principais resultados das publicações, mas também temos artigos, teses, dissertações que podem ser encontradas nos diretórios da Biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco. Uma outra pesquisa é a de segurança e soberania alimentar de famílias extrativistas do Vale do Catimbau, com foco também na promoção da segurança alimentar dessas famílias de agricultores e em agregar valor econômico e nutricional ao licuri. Né? Os resultados desse trabalho também se encontram disponíveis no repositório da Biblioteca da UFPE. E agora, chegou a hora das nossas indicações de conteúdo. A gente pede para todo mundo que participa aqui do Desteoriza trazer indicações de conteúdo sobre o tema que a gente está conversando, para que você que está nos ouvindo possa saber cada vez mais sobre esse tema. Então, todo mundo que participa traz indicações e a gente aqui do Desteoriza também traz indicações de conteúdo sobre o tema desse episódio que você está nos ouvindo. Eu queria começar com as indicações de Fernanda, com as indicações de conteúdo que você trouxe para a gente, Fernanda. Eu fiz um monte de indicação, né? Vou tentar enxugar. Pensando nessa última fala, né? Dessa última pergunta que Vanessa trouxe, eu acho que um documento muito importante que todo mundo deveria ter acesso, deveria conhecer, era o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira. O Guia Alimentar para a População Brasileira é um documento que foi publicado em 2014, trouxe pela primeira vez, né, num documento público, a questão da classificação nova, que traz essa questão dos alimentos naturais, minimamente processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados, né, que norteia toda essa discussão que a gente tem atualmente sobre consequências de saúde desse tipo de processamento de alimento, né, das diferenças de processamento de alimentos. Tem a versão resumida do Guia Alimentar, então entrar no Google, é um documento do Ministério da Saúde, você pode ter o documento inteiro, né, o Guia Alimentar, a versão resumida do Guia Alimentar para a População Brasileira, os 10 passos da alimentação saudável. A gente falou tantas dificuldades, tantos problemas, meu Deus, eu vou poder ter uma alimentação. Não, a gente pode ter uma alimentação melhor, né, a gente pode, agora é importante, né, procurar se educar sobre a alimentação, né, então entender isso. Então, o Guia Alimentar, acho que é o melhor documento base para todo mundo entender esse processo, e ele traz as estratégias até de
como comprar, né? Então, essa questão de feiras, né? Dos pequenos produtores que tendem a não usar ou usar menos agrotóxico, inclusive. Tem uma variedade maior de alimentos, as feiras que você tem, né? A gente pode ter um preço melhor até dos alimentos. Quando a gente tira os ultraprocessados, a gente também reduz um custo, né? Então, peso no orçamento. Então, acho que o Guia Alimentar para a População Brasileira tem um documentário muito interessante que tem no YouTube, Histórias da Fome, que ele faz um pouco desse apanhado, bem interessante. Dados de pesquisa tem muitos, né? Tem muitas músicas, né? Todos os livros de Josué de Castro, né? Quarto de Despejo, né? De Carolina Maria de Jesus, né? Então é um livro também que traz um pouco da nossa história, e Vidas Secas, né? Então é um livro de Graciliano Ramos, e a gente também tem um filme baseado nesse livro, que ele está disponível em streaming, né? Então sei que tem na Netflix e tem outros streams na Globoplay, mas Vidas Secas, e a gente vê um pouco também na nossa história, não é totalmente a realidade agora, mas a gente lembra de como a gente entende um pouco da história do nosso país, a questão dessa dificuldade, desse enfrentamento, né, especificamente da fome. Então, acho que esses, né, vou fechar aqui. Perfeito, Fernanda. Vanessa, suas indicações. A gente falando da questão, né, de cor, de raça cor, a questão da música de Elza Soares, né, a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? Então, é a carne, né? A música de Elza Soares, eu acho que traz a gente uma reflexão muito grande, né? Sobre isso. E que não deixemos esquecer nunca, né? Uma música, assim, bem básica. Essa de Elza Soares, ela é de 2002, mas uma música bem básica que a gente tem dentro do contexto da insegurança alimentar é a de Titãs, que é aquela coisa da comida, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Então, eu remeto lá ao começo da nossa fala, né, que não é só a questão do acesso ao comer pela comida e o direito, né, do ser humano enquanto o ser humano ter acesso à comida, mas em todas as outras, né, questões que demandam para uma existência adequada, né, e digna do indivíduo. Acho que essas músicas nos trazem essa reflexão. A questão dos livros, eu falei dos 2 atlas, né, da situação alimentar e nutricional de Pernambuco, volume 1 e 2, de 2022, é mais uma questão de conhecimento mesmo, para quem quiser, porque ele está em figuras, então são imagens, não tem muito texto, mas você olhar, deixa eu ver a cidade de Limoeiro, deixa eu ver só Recife, como é que é o aleitamento materno, como é que é o consumo de ultraprocessados, onde é que tem feiras agroecológicas, essas 2 publicações, elas trazem um apanhado, como é que está a situação de obesidade em criança, em adulto, é bem interessante para quem, né, tiver curiosidade de estender aí, traz a prevalência da insegurança alimentar também. E aí, dentro, falando da geografia da fome, na Joana de Castro, houve uma chama de releitura, né, um livro, Geografia da Fome, 75 anos depois, Novos e Velhos Dilemas. Ele está disponível em PDF, aí você coloca no Google e aparece, pode dar uma checada também, acho que é interessante. E eu acho que é isso. O documentário Muito Além do Peso, para quem não conhece, assim, é bem interessante, que mostra como as crianças, elas começam a ficar por fora do que é a alimentação, né, do que é a comida de verdade, né, a exemplo de achar que a batata é aquela batata de saco, batata frita, como é que fala? Aquelas redondinhas que vem dentro do saco, e não a batata que vem, né, não sabe o que é uma batata vindo da terra, né, e tantos outros alimentos, assim, é bem chocante, é um pouco chocante, porque é a realidade das crianças, né, dessas gerações, e que se a gente não ter esse olhar, né, voltado para a alimentação, como é que elas vão querer se alimentar de algo que elas não conhecem, né? Maravilha, a gente também trouxe aqui 3 indicações de conteúdo para você que está nos ouvindo. A primeira delas é um portal de notícias de jornalismo investigativo chamado O Joio e o Trigo, sensacional, se você não conhece, vale a pena, né? Um portal de comunicação que faz jornalismo independente, investigativo, que se dedica a investigar questões de aspectos sobre alimentação, saúde e poder, com reportagens, podcasts, vídeos, né? E fala de diversos assuntos que atravessam essa temática, né? E tem, obviamente, a questão da segurança e da insegurança alimentar como foco, segurança alimentar e nutricional como foco aqui no Brasil e no mundo. Então é ojoioeotrigo.com.br, aí você vai ter vídeos, lá tem um caminho para você acessar e ouvir episódios de podcast, é muito bom, muito interessante. Nossa segunda indicação é um vídeo chamado Como o Brasil Produz Tanto e Tem Tanta Fome. Está disponível no YouTube, um vídeo que foi produzido pelo canal do Átila
Yamarino, que explica como o agronegócio e a produção para exportação contribuem para o aumento da insegurança alimentar e nutricional aqui no país. Além disso, ele também explica o impacto no meio ambiente, que a gente falou um pouquinho aqui, né? O impacto no meio ambiente com a expansão do setor agrícola aqui no Brasil, está disponível no YouTube. E nossa terceira indicação é também um vídeo chamado Alimentação para Além da Comida, Drauzio Cast, que é um quadro do canal do Dr. Drauzio Varela, que está disponível no YouTube. Um vídeo que integra esse Drauzio Cast, né, uma brincadeira com o nome, que é um podcast do médico Drauzio Varela, que discute a importância de uma alimentação nutritiva para a saúde das pessoas. O papo também aborda outros temas, como os fatores e perigos da insegurança alimentar e nutricional, que é o que a gente conversou aqui. Está disponível no canal de Drauzio Varela no YouTube. Então, essas indicações do Desteoriza, as indicações de Vanessa, as indicações de Fernanda, a gente reúne, faz uma listinha e vão estar publicadas nas nossas redes sociais, em especial no Instagram. Então, você pode entrar lá no Instagram, @Desteoriza. Vai ter publicado no nosso feed, tudo bem direitinho, tudo bem organizado, para você conseguir ter, né, essa lista, digamos assim, dessas indicações que a gente trouxe nesse episódio de hoje. Vai lá, acessa @Desteoriza, procura esse post, salva para você não perder essas dicas, e aí quando você tiver um tempo e quiser saber um pouco mais sobre esse conteúdo, você acessa essas indicações que a gente trouxe aqui, e isso acontece nesse e em todos os outros episódios aqui do Desteoriza. A gente está chegando ao fim do nosso episódio, mas eu queria antes, obviamente, agradecer Vanessa, Fernanda, pela participação, pelo papo. Bom, agradecer, né, então, o convite, né, e essa oportunidade, né, e assim, espero que, de alguma forma, possa contribuir, né, para o debate, né, e para ajudar a esclarecer e também, assim, né, que as pessoas possam, diante do contexto de realidade, a gente possa procurar caminhos, né, de melhoria da sua alimentação e que a gente possa, né, construir, continuar, algumas coisas a gente teve avanços, a gente não pode negar avanços importantes que a gente teve ao longo da nossa história, mas os desafios ainda são muito grandes, né, e a gente precisa continuar trabalhando para melhorar isso, né, e que a gente consiga caminhar muito mais com avanços do que com retrocesso, né, então, acho que é isso. Então, foi um prazer, Laís, Fernanda, estar com vocês, acho que a gente aprende muito, né, desses espaços. Eu acho que, como Fernanda fala, né, não é uma militância só nossa, né, eu acho que é um desejo geral, né, que o país, ele consiga, né, acabar com esse flagelo que a gente tanto fala, né, da fome, da insegurança alimentar e, né, avance nesse desafio do combate ao consumo dos ultraprocessados, que as pessoas elas deixem de ter fome no sentido de conseguir comer, né, a comida de verdade, consiga ter a produção, seja ele que mora lá na área rural, consiga comprar a comida de verdade aqui na área urbana, né, acho que esses são os desafios, que as pessoas possam, né, ter esse acesso, porque tendo esse acesso elas têm saúde, né, tendo saúde elas vivem com qualidade, vivem mais, né, elas não vão ficar dependentes do serviço de saúde, nem de outros cuidadores, que muitas vezes, a gente sabe que na maioria das vezes as pessoas não têm cuidadores, não têm condição de ter quem cuide delas, principalmente, né, aqueles menos favorecidos economicamente. Então, a gente, como eu falei lá do início, assim, é algo que está interrelacionado, né, a segurança alimentar está ali no meio. Eu acho que se cada profissional, né, das diversas áreas pensasse um pouquinho o quanto essa questão da insegurança alimentar afeta suas áreas de atuação, a gente pensasse junto, né, o combate a essa insegurança, eu acho que o país estaria numa condição de economicamente muito mais favorável. Então, muito obrigada, Laís, né, e Fernanda, pela parceria, entendeu? A gente que agradece as duas pelo tempo, pela disponibilidade, pelo papo, pela troca. Quero também agradecer a você que está nos ouvindo por ter ouvido, ter chegado até aqui nesse fim de episódio. Quero te convidar também para você seguir o Desteoriza nas redes sociais, como eu disse, @Desteoriza no Instagram, Facebook, X, antigo Twitter e TikTok. Seguir a gente nesse tocador de podcast que você está nos ouvindo, aperta aí em seguir. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, você também pode deixar, tem um espaço para você dizer o que, é que você achou do episódio, também sugerir algum tema que você queira ouvir aqui para a gente desteorizar. Você também pode fazer essa sugestão e deixar a sua opinião nas nossas redes sociais. E aproveita também e avalia aí o que, é que você achou, né? Dá uma avaliação desse episódio para a gente no tocador de podcast. E também compartilha esse episódio com quem você acha que vai curtir, saber um pouco mais sobre segurança alimentar. Esse episódio foi apresentado por mim, Laís Ferreira. Teve produção de Marília Félix, Maria Eduarda Ferreira e Richard de Holanda.
Tem edição de Richard Holanda e design de Ana Letícia Almeida, André Cavalcante, Ludovico Soares e Sandra Chacon. Eu e toda essa galera, a gente te espera no próximo episódio. Até lá!